Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais um Ponto de Prosa pela página no facebook.news e também pelo Instagram. Você acompanha também os cortes do Prosa ao longo da semana pelo seu WhatsApp e pelas redes sociais. Se você quiser receber este conteúdo de forma gratuita, basta agendar este número, 65996817076. E hoje, um programa especial, como sempre, temos pessoas especiais no Ponto de Prosa. E, claro, um oferecimento da Reolon Seguros. Seguro fácil, rápido e sem embaraço. Ok? Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Curta, comente e compartilhe este conteúdo. Com certeza você vai ajudar outras pessoas a entender melhor os assuntos de importância, né? Os assuntos necessários de serem debatidos e discutidos na nossa sociedade. Mas vamos lá. Hoje, dia 7 de outubro de 2021, eu quero falar dele, que é empresário, empreendedor digital e atualmente um dos diretores da Rádio Alternativa FM, Ali, Associação Luverdense de Imprensa, e diretor de comunicação da CDL Lucas, Câmara dos Dirigentes Lojistas. Ele é jornalista, é teólogo, é formado em Direito, é coach e analista comportamental, veja só. Atualmente contribui com empresas que buscam acelerar e obter resultados presencial e online. Estou falando dele, Robson Alex. Seja bem-vindo novamente, Robson. Que apresentação, né? Desde já, muito obrigado, Jorge, toda a equipe aqui do Talk, que é um sucesso. A outra vez que eu estive aqui foi um resultado muito bacana, as pessoas comentando, elogiando. Parabéns a toda a equipe e toda a produção e por mais essa oportunidade. Bacana, dessa vez não vou te passar o roteiro errado. Não, eu já analisei aqui, gente. Legal. Teve até uma pizza, né? Não, deixa quieto. Pula essa parte. Vamos em frente. Ok, quero falar dela, que é natural de Videira, lá em Santa Catarina, nascida no dia 9 de fevereiro de 1983. É filha de José Carlos Oneda e Terezinha Serena Oneda. Ela se formou em Direito pela UNOESC em 2006 e desde a primeira semana de aula já fazia estágio no Fórum. 2 anos fazendo secretaria, mais 2 anos estagiando com o juiz. Chegou a pensar a fazer concurso para promotoria, mas foi orientada pelo pai para que antes se tornasse advogada. É isso mesmo, pois fazer direito sem ser advogada era jogar a faculdade fora. Sempre prestou muita atenção ao que chegava para ela, né, do mundo externo. Ela acatou a orientação do pai e com isso foi estagiar em um escritório de advocacia. E isto se tornaria sua vida no futuro. Ela veio para Lucas em 2009 porque seus pais decidiram se mudar para cá, vindo lá de Santa Catarina. Porém, no mesmo ano, a sua mãe decide voltar para lá. A distância e a saudade da filha Tatiana Serena Oneda, a irmã, que lá ficou, falaram mais alto, já que Tatiana tem 2 filhas, né? Na época tinha 2 filhas, ainda tem as 2 filhas. Seus pais retornaram para Santa Catarina, mas o seu sócio do escritório de advocacia tinha vindo também para Lucas. Estiveram juntos trabalhando até 2010, quando este sócio foi para o município vizinho. E ela então ficou sozinha em Lucas do Rio Verde. Mas surgiu a oportunidade de abraçar uma empresa com um grande volume de processos. Decidiu aceitar o desafio e por aqui ficou, aprendendo na prática e com a experiência do dia a dia. Jovem, advogada e mulher em uma cidade onde não conhecia ninguém, muitas vezes teve que se fazer respeitar. Seu aprendizado ensinou que é preciso ter amparo e proximidade dentro da ordem para que os advogados mais experientes possam estar à disposição do jovem advogado. Seu trabalho gerou frutos, pois sempre buscou aplicar as experiências positivas de vida na gestão e na sua organização. Seu escritório cresceu e após 8 anos decidiu que era o momento de sair da zona de conforto, onde era preciso trazer algo mais eficiente, mais humanizado. E foi isso que a despertou para o compliance. Visão de transparência, integridade e conformidade
foram a virada de chave. Ela é bacharel em Direito, especialista em Direito Trabalhista e Previdenciário pela Amatra 23, Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho do Mato Grosso. Estudou Compliance Trabalhista na One Step Escola Executiva. Estudou Compliance e Anticorrupção e obteve a certificação em Compliance CPC-A-LEC Legal pela Ethics and Compliance. Pós-graduando em Direito do Trabalho e Compliance pela IEPREV. Estudou também Compliance em Proteção de Dados e obteve a certificação em CPD-PD LEC Legal também pela Ethics and Compliance. Cursou Investigações Internas e Contra-Inteligência Corporativa pela Escola Superior de Ética Corporativa, Negócios e Inovação. Presidente da Comissão de Direito do Trabalho da Subseção OAB Lucas do Rio Verde. Membro da Comissão de Estudos Permanentes de Compliance da Seccional OAB-MT. Membro da Comissão de Direito do Trabalho da Seccional OAB-MT. E membro do Compliance Women Committee, Mulheres no Compliance, Empoderamento Feminino e Integridade Corporativa. Coragem, determinação, mulher, advogada e esposa, sempre presente e sempre disposta a fazer parte e somar. União dos valores familiares e a perspicácia de quem sabe o que quer, sem perder a ternura e a sensibilidade. Visão de futuro e trabalho árduo. Estou falando dela. Seja bem-vinda, doutora Danusa Oneda. Mais que especial. Obrigado. Gente, que honra. Muito obrigada, Jorge. Você me conhece bem há muitos anos. Sabe que eu fiquei aqui segurando a parte emocional. Literalmente uma honra estar aqui com vocês, Robson querido, de tantas atividades também, tantos anos que nos conhecemos. E estar nesse ambiente tão aconchegante é literalmente uma honra, gente. Muito obrigada pelas palavras, pelo histórico. Deu aqui, memórias afetivas ficaram sobressalentes e passa de fato uma história, filme, né? Um filme. É isso mesmo, a ideia é essa. E quando nós temos pessoas, né? E eu dou esse exemplo com esse currículo, eu chego até a transpirar falando, porque não é só a questão da quantidade, né? Mas a emoção que traz a formação dessa pessoa. E já me falaram uma vez, falaram assim, cara, por que você lê esse negócio extenso? Aí eu falo assim, meu amigo, você estudou a vida inteira, você se preparou, você usou o seu tempo para se qualificar, você tem uma história de vida. E aí na hora que você puder falar isso pro mundo, você não vai falar? Não pode, né? Tem que falar, não é verdade? Tem que trazer todas as qualidades, o lado bom, né? Mas eu fiquei feliz pela doutora ter aceito o convite. Primeiro pelo conhecimento relacionado ao nosso tema, né? Que é Compliance, Governança e Lei Geral de Proteção de Dados. Eu tenho que confessar a minha ignorância, não completa, mas uma boa parte desses temas, né? Então trouxe aqui o meu amigo Robson Alex, que conhece mais sobre isso, e claro, a doutora que tem já um conhecimento em profundidade, que vai poder nos trazer aí o que é, como funciona, qual a aplicabilidade. Enfim, quem assistir hoje com certeza vai sair melhor do que entrou nesse programa. Com certeza. É interessante que é algo que está intrínseco no nosso dia a dia e que muitas pessoas desconhecem, né? Então tem um nome difícil, né? É um nome complicado, difícil. mas logo você vai verificar que é algo do seu dia a dia, né, doutora? Exatamente. Eu ouvi recentemente uma palestra sobre compliance e o palestrante disse algo que ficou muito marcado para mim. É necessário ser poliglota em português. Você precisa falar o português da área que você vai querer se comunicar, Nossa, né? olha Para aí. que ele chegue. E o compliance, ele tem esse termo difícil, mas quando você se dispõe a falar o português do compliance para a área e para o público que você deseja chegar, ele chega. Ah, e é isso que com nós vamos certeza. fazer aqui hoje. Ah, De forma muito prática. É isso aí. Muito prática, como o Robson disse. Você vai perceber que o compliance faz mais parte do seu dia a dia do que você pode imaginar. Nossa, isso é muito bacana, porque a gente ouve o juridiquês, o economês, né? o musiquês, né? Tem também o da área do jornalismo ou não? Não. O jornalismo não tá tão rebuscado assim, né, Robson? Verdade, medicina, né? Medicina também, mas enfim. Vamos em frente, eu quero chamar a nossa amiga Camila Reolon.
Solta para nós, produção, aquele vídeo da Reolon Seguros, fazendo favor. Somos uma das mais importantes corretoras de seguros do Mato Grosso. Nossa essência e valores são os mesmos do início, mas os resultados nos enchem os olhos de orgulho do quão longe nós chegamos. Temos expertise e reconhecimento de todo o mercado segurador. E o que nos motiva é sabermos o desafio constante de promover soluções inovadoras em seguros e produtos que garantam a tranquilidade e proteção de nossos clientes. Para atender bem nossos clientes, adequamos nossos produtos com as suas necessidades. Essa sensibilidade cria soluções mais assertivas a cada perfil. E com isso, transmite credibilidade gerando confiança. Exercer o papel de ser uma das melhores corretoras do Brasil é estar preocupado com a inovação para investir em quem acredita em nosso projeto. E o futuro? Nós continuaremos construindo juntos com você. De volta para cá, produção. É isso aí, Reolon Seguros, seguro fácil e rápido. Eu quero já iniciar no nosso tema, né? Falando um pouquinho sobre compliance. Eu não sei se você conhece esse termo, ele é um termo que está sendo muito usado, ele tem, né, vários conceitos associados a ele, e eu já quero trazer isso aqui para que a doutora Danusa possa nos falar um pouquinho sobre isso. Doutora, o que é esse tal de compliance que a gente está ouvindo falar? Eu sei que não é mais uma coisa da moda, né, porque toda hora parece uma palavra nova, mas o que é o compliance e como funciona e por que ele é tão importante? Jorge, já pegando o gancho para que a comunicação de fato chegue, porque o nosso desejo aqui é que todos saiam daqui com um pouquinho de práticas de compliance no seu dia a dia. Então, eu vou já puxar, porque eu tenho certeza que quem está nos assistindo, de repente jogou lá no Mestre Google, compliance, e ele obteve que compliance vem do verbo to comply, que numa tradução livre seria estar em conformidade. Certo. Compliance estar em conformidade. Mas compliance não é isso, ou melhor, não é só isso. Não é só estar em conformidade com a lei, com as diretrizes de uma empresa, com os códigos de conduta, regimento interno, não. Compliance é você viver a integridade, é você viver a transparência, é você ser essa prática no dia a dia. E aqui eu já faço um link num fator muito importante e que eu sempre procuro dizer. A sua pessoa não se desassocia do seu profissional. Você é um só. Você é um só fora da sua empresa. Você é a mesma pessoa dentro da sua empresa. Então, compliance é isso. É você entender os valores e vivenciá-los. Tanto na empresa quanto fora dela. É a sua prática. Certo. E aí a gente entra num cenário, Jorge, porque é muito raso hoje em dia que as empresas vivam aquela busca pelo lucro, né, Robson? Sempre. Hoje não se admite mais que o ponto central da empresa seja a obtenção de lucro. Nós vemos isso até aí pela nossa ESG, que num respaldo brasileiro, né? A visão, a métrica das empresas, do quanto ela está comprometida com o meio ambiente, com o meio social, agora que eu com entendi, as práticas de governança. Não só lucro. Ela não pode mais só buscar lucro. Jamais. E aí a gente puxa esses ganchos. Com que está sendo medida o valor de uma empresa, né? Opa. Por isso essa sigla do ESG que trouxe e está sendo tão vivenciada no Brasil. Do quanto a empresa está comprometida com outro viés, né? A agenda global mesmo, a agenda de 2030, onde os países, mais de 190 países se unem para fomentar e incentivar o governo, as empresas, a sociedade a viver isso na prática, a ter políticas de integração social, né? De erradicação da pobreza, enfim, de envolvimento, de combate à corrupção. Então o compliance ele vem nesse linear. Ele vem para trazer para a empresa qual vai ser o passo a passo para que você chegue a valorizar o que realmente importa dentro da sua empresa, que é o ser humano, que é o seu colaborador, que é você prestar atenção quanto as suas atividades impactam no meio ambiente, no meio social. É você ser o exemplo para a sua equipe do que são as boas práticas. Então o compliance ele faz literalmente uma mudança de cultura.
E ele é eles são normas, doutora? O compliance é um programa, digamos assim. Certo. E ele tem pilares, né? Porque como que mas isso tá bem bonito, ele né? implanta na empresa. Tá lindo esse compliance, né? Vamos mudar a cultura, mas como que eu vou fazer isso? Então ele traz pilares para que nós sigamos, né, Robson? E o primeiro pilar do compliance é o Tom from the top. O que é isso? O exemplo vem de cima. Se você quer que alguém te siga, o exemplo arrasta, não é? Arrasta, com certeza. O exemplo arrasta. Com certeza. Então, seja exemplo para sua equipe. Participe, esteja junto. Se você quer fazer uma mudança na sua empresa, então seja a mudança que você deseja. E aí com ele vem outros pilares imprescindíveis, que é o mapeamento de risco. O que hoje coloca a sua empresa em risco? O que porventura pode manchar a imagem da sua empresa? Então ela traz esse pilar também, Jorge. Mapear os riscos. Sim. Né? Depois de mapear, você não mapeia só os riscos da sua empresa. Com quem a sua empresa está se relacionando? Com quem você está se relacionando? Com quem a sua imagem está sendo relacionada? São vários elementos aí, né? Então, você faz um due diligence para mapear isso também com os terceiros que estão. Porque muitas vezes eu penso, eu vou ajeitar o campinho aqui da minha empresa, né, Robson? Mas aquele terceiro que presta serviço para mim não está caminhando comigo, não está caminhando nesse linear de valores. E ele vai levar a imagem da minha empresa também, porque ele é meu prestador de serviço. Claro. Eu preciso prestar atenção em quem eu contrato, se ele segue as mesmas diretrizes que eu desejo seguir, né? Então esse é um outro pilar, o due diligence. E aí você passa pelo treinamento, fazer políticas internas, mexer no teu código de conduta, no regimento interno, mostrar e deixar claro para o seu funcionário, né, Robson, o que realmente você espera dele. Porque senão muitos erram, Jorge, por ignorância. Ignorância na acepção do termo mesmo, de não saber, de não dizer. Olha, um exemplo simples. O que não é errado, né? Mas querer saber é o mais importante. Exato, né? O uniforme precisa ser usado somente aqui dentro da empresa. Quando você sair, cuide com o uniforme. Porque daqui a pouco você sai, vai para um bar, bebe, bate o carro, vai estar lá estampado. Vamos usar a Reolon aqui, né, patrocínio. Está estampado a imagem da Reolon. A Reolon. É o funcionário da Reolon, ele que bateu o carro embriagado. Não vai levar eu que estou aqui mostrando a imagem da empresa Reolon, né? Claro, foi onde que está a Reolon? Está lá naquele programa daquele cara que, sei lá, fez tal coisa. Quem é? De onde saiu? Olha aí. E o segundo ponto aqui que eu quero até pegar como gancho, às vezes as pessoas pensam, o compliance, o LGPD serve apenas para o mundo corporativo, grandes empresas ou algo do gênero. Eu trago para minha realidade. Uma das minhas empresas é um site de notícias, trabalho com jornalismo e tudo mais. Quando eu recebi uma notificação lá atrás que eu teria que me regulamentar, me regularizar, eu falei, meu Deus do céu, esse negócio não é para mim. Quando você tem esse muita coisa, quando você vê esse primeiro contato, você pensa que é um bicho papão. E você automaticamente, sabe quando a mulher vai no shopping? E aí vai naquela loja chique pra caramba. Com as mulheres. Não, mas deixa eu acabar. Não, vai ficar bom. Vai na loja chique, vai naquela loja chique. Aí ela entra na loja, tá vendo aquela bolsa chique, aí o vendedor chega. Pois não, aí o que ela faz? Levanta o escudo automático, só tô olhando. E eu falei, cara, eu me deparei com tantas mudanças, tantas informações, que eu falei, não, eu preciso ter acesso a essas informações. Nada melhor, procurei ajuda, procurei parceiros. E depois que você tem acesso a essas informações, você começa a pensar assim, por que eu não implantei isso antes? Facilitou tanto a minha vida. Hoje, se você entra no meu site, lá tem lá LGPD. Lá eu sei se eu não gostei de uma matéria, o que eu devo fazer, como eu vou fazer, a informação... Mas aí esse LGPD então está dentro do compliance, ou é ao contrário? Compliance está dentro da Vamos lá. Tá entendendo, gente? Porque a LGPD, ela traz as boas práticas em governança e proteção de dados. Então a gente entra nos pilares de compliance para que ela aconteça com seguridade. Perfeito. E inclusive, se você tiver essas boas práticas, você tem descontos nas penalizações. Tá entendendo? Tão importante que é. Possível falar de LGPD sem falar de boas práticas. Sem falar de boas práticas. Como você vai fazer? O teu colaborador entender a responsabilidade. Se você não fizer esse retrocesso. Sim, não, e aí tem uma questão, até a doutora comentou agora, né, que as empresas não devem buscar mais somente lucro. E aí, de um lado, nós vemos a força da lei que obriga a fazer aquilo, e aí é o suficiente para que ele o faça, não precisa mais. Mas além disso, tem também a visão
né, corporativa, a visão ambiental, a visão de continuidade, social, de sustentabilidade do negócio dentro do uso dos recursos e assim por diante, né? Então tem também esses pontos associados no compliance? Com certeza, é basilar. É o que eu disse, não desassocia quem você é. Sim. Não desassocia. Se você vai se tornar um colaborador melhor, você vai se tornar uma pessoa melhor lá fora. A hora que você for no supermercado, aquela vaga da gestante estiver lá na porta do supermercado, esperando, facilitando, você vai lembrar, não, isso não é compliance, isso não é ético, isso não é íntegro, eu vou estacionar num lugarzinho que é meu. Ah, sim. E aí você olha exatamente tudo na sua vida. É que nem o negocinho da nota fiscal, que tem uma tirinha que fala muito isso, né? Uhum. É uma prática enraizada em muitas empresas de você ter aquele valor para emitir a nota fiscal, o valor para almoço, janta, enfim. Uhum. Aí, infelizmente, alguns colaboradores vão lá, emitem a lei, maior. coloca, beber uma cerveja, coloca outra coisa, né? E aí, normal, chegar no caixa, o cara diz, você quer que eu emita a nota em que valor? É verdade, né? é comum. E aí, se você está em compliance, você vai dizer, no valor correto, qual seria? Sim. Né? Empoderada, em compliance. Então você vive, não tem como não refletir na sociedade. Eu sou uma entusiasta literal do compliance, porque de fato é naquele histórico que você puxou. Vivendo a prática da advocacia empresarial, muitas vezes a gente está 99% em litígio, em contencioso. Uhum. E eu pensava, não, tem que ser antes. Como que eu faço para reduzir o contencioso da minha empresa? Tá, eu tenho preventivo, eu vou explicar, mas tem que ter mais. Como que eu vou fazer com que o colaborador entenda que isso aqui pode ser um dano, né? Que agir diferente pode trazer lucro e vai refletir nele também. Se a empresa for bem, se a imagem da empresa for boa, eu vou ganhar também. Como que eu faço isso? E aí surgiu o compliance. Eu fiz uma pesquisa rápida esses dias e eu vi que uma boa parte das pessoas que lidam com o compliance são advogados, né, doutora? Uma grande parte, mas não é obrigatório. Não somente. Tá? Não tem obrigatoriedade para implementar programas de compliance que você seja advogado. Uhum. Não. As certificações podem ser feitas. Claro. Vou passar a bola para o Robson. Doutora, então, continuando nessa linha, ao se falar em gestão, organização, como dar o pontapé inicial? Como começar essa organização? Em que consiste? Qual que é o ciclo? Primeiro é o querer. Mas parece clichê, mas não é. Por quê? Não é bom falar. Porque você estar em compliance é desafiador. É corajoso, eu diria. Porque ele vai fazer com que você diga muitos nãos que antes você não tinha coragem de dizer. Você vai enfrentar muita situação que às vezes antes você pensava, mas se eu disser não, eu não vou lucrar aqui. Não vou pensar na minha... Entende? Sim. E aí eu vou passar a dizer não. Porque isso pode refletir na minha imagem, pode refletir em quem eu estou convivendo, na minha empresa. E quanto... Sempre pergunto isso. Quanto vale a imagem da sua empresa? E depois a gente puxa de novo esse assunto para falar da imagem da empresa, como isso é impactante, né? Então é o querer. Querer e saber que vai ser desafiador. Mas tenha certeza que vai ser espetacular, porque toda vez que você começa a fazer essa virada de chave, Jorge, tudo muda. Muda na essência. Os colaboradores se sentem pertencentes à empresa. Eles se sentem, inclusive, mais seguros para agir, como agir, porque ele vai ter um regimento interno, ele vai ter uma política interna. Como se eu não posso usar o WhatsApp na minha empresa. Mas por que eu não posso? Em que momento eu posso? Qual é o efeito de não usar? Em que risco eu estou colocando a minha empresa? E estou me colocando também. O uso das minhas redes sociais. Se eu vou lá publicar alguma coisa, um post homofóbico, eu trabalho na empresa. Vamos usar de novo a Reolon. Eu trabalho na Reolon, faço um post homofóbico. A Reolon deve estar adorando a gente. Né? Aí, Reolon. Eu vou refletir na imagem da minha empresa, mas muito colaborador não entende que a minha rede social, ela, embora seja minha, ela transmite a minha imagem que vai impactar onde eu estou, com quem eu estou convivendo. Ainda mais se a tua rede social for aberta, não for privada. A minha é aberta, todo público. Não, mas levou um tempo para eu entender, por exemplo, até posições políticas, né? Da gente tomar o cuidado, muitas vezes, de se posicionar
e saber as consequências daquilo que está sendo... E olha, e né? eu digo, juridicamente falando, isso é causa de uma demissão por justa causa, se não compactua com os valores da empresa. E olha a importância do compliance. As redes sociais? Se o compliance Sim. deixou claro, vamos lá fazer uma política interna, eu coloquei no meu regimento interno que eu não aceito nenhuma forma de discriminação. Certo. E aí vai meu colaborador e faz uma postagem homofóbica. É passível de demissão por justa causa, assegurado judicialmente, porque a gente tem... Joga no Mestre Google de novo, você Sim. vê quanta condenação tem mantida. Mas é porque é lei, né, doutora? Não, Agora, se tem a for uma parte, questão não, tem a religiosa, por parte exemplo. legal, inclusive, Também mas... é lei. O que você faz no compliance é regra interna da empresa. Tá. Não, é lei também, vai ter ser outra penalização, É mas, outra penalização. mas dentro da empresa ele pode ser demitido por justa causa, porque isso vai contra as diretrizes da empresa. Vamos mudar. É. Exemplo, seu horário de trabalho é das 7 às 11, das 1h30 às 5h30. 3 horas da tarde, você Você coloca vai, um posta um anúncio negócio. de compra e venda, sendo que é proibido você usar a rede social. Ah, tá. Você está contra as normas. Você Então, pode aí aplicar uma sim. medida A disciplinar minha com muita dúvida- seguridade. Sim. Né? E tem muito... A minha dúvida foi assim, uma questão até, vamos pensar moralmente, né? Que é Moralmente muito eu tenho um comum. exemplo legal. Ah, legal. Vídeo que é bem viralizado também. Tudo que nós estamos utilizando aqui tá na internet. Tipo assim, É público. Você pode pesquisar lá. Né? Funcionários fazendo dancinha em horário de trabalho e publicando nas redes de forma particular. Nossa, eu vi Né? até Em ambiente inclusive um pessoal da hospitalar. PM fazendo isso, não sei em que cidade aí, tiveram Impacto sanções, direto né? na Tiveram imagem. punições. Impacto direto. Um hospital, por exemplo, imagina no meio do expediente você fazendo uma dancinha lá. Aí não, né? O Impacto hospital não precisa de direto. propaganda. Mas aí você vai remeter, você vai aplicar uma medida disciplinar com muita segurança, porque isso está no teu regimento interno. O teu funcionário foi treinado para isso, que é outro pilar de compliance, porque não adianta, de nada adianta, ter um programa bem feitinho, todos os pilares lá, um regimento bonitinho, políticas internas, se não houver efetividade. É muito pior. Melhor não tê-lo do que ter de fachada. Então, faça, treine, monitore e literalmente faça parte, que eu volto no gancho da tua pergunta. Então, é querer e é participar. É integrar. Lembra que eu falei do primeiro pilar, o exemplo vem de cima? Sim, sim. Então, você esteja junto. Sim, exatamente. E isso, gente, é uma grande dificuldade. É vestir a camisa junto. Fazer com que os sócios, os gerentes, estes cargos participem é uma grande dificuldade. Nossa, gente, tá interessantíssimo isso. E é só porque... o começo. Eu tô pensando de várias formas. Já aconteceu de eu chegar na frente da prefeitura, conversando com o responsável pela segurança e trânsito, faz alguns anos até, né? E daí, a gente ali fazendo uma matéria e de repente uma pessoa parou na vaga para deficiente. E aí o secretário olhou e falou assim, ó, quer ver que ela vai falar que é só um minutinho? Eu falei assim, senhora, na hora que a pessoa se aproximou, senhora, não pode estacionar naquela vaga. Ai, moço, mas é só um minutinho. Quer dizer, essa mentalidade, eu achei fantástico porque assim, isso vai fazer com que essa mentalidade também seja repensada, né? Que a pessoa repense, pô, por que eu vou parar aqui Perfeito. se não, né, vou prejudicar Não é outra ético. pessoa. Outra pode Enfim. estar precisando. Sim. Sim. Perfeito, é isso. Essa, Você viu como está no nosso dia a dia? não, eu tô aqui pensando nisso, mas essa quebra da isonomia, o limite dela é a lei e a moral, no caso, também entra nisso, né? Sim, com toda certeza. E aí, voltando para essa questão de imagem, o quanto é impactante, vamos usar outro exemplo que é público, né? Uhum. Odebrecht. Vamos falar também uma base do compliance, que é o combate à corrupção, isso Sim. muito dentro das empresas, e não só grandes corrupções, como eu usei agora o exemplo da Odebrecht, mas as pequenas corrupções do dia a dia, porque são essas que faz a grande corrupção. Dificilmente algo começa muito grande, né? Sim. Mas nós temos que ir lá combater na raiz. E por isso que o compliance ele entra nas pequenas, médias, em qualquer empresa, não tem tamanho para se implementar, não tem tamanho para se ter valor. Valor é algo que você deve seguir independente de quem do você é, tamanho. de onde você está e o tamanho. Mas se eu falar em Odebrecht, infelizmente a gente tem que... O que passa na sua cabeça? Qual que é a imagem? Qual é a primeira palavra que veio na tua cabeça quando eu falei Odebrecht? Nossa. Qual é, Jorge? Na minha Fala. cabeça veio problema, corrupção, Lava Jato. Lava Jato. Se eu Lava falar Jato. lei anticorrupção, difícil. Eu sei que é lei anticorrupção, mas se eu falar Lava Jato, você vai entender o que é Já lei sabe, anticorrupção. sim. Né? Sim. Lá de 2013, decreto que regulamentou em 2015. Sim. É isso. Que, aliás, por isso que não duplicou ainda essa BR aí, né?
Exato. E a Odebrecht, por sinal, ela tinha um programa de compliance de fachada. Então as penalidades foram muito mais gravosas. E o que está sendo hoje a virada de imagem da Odebrecht? O que eles estão fazendo para tentar modificar a imagem deles? De fato, viver um programa de compliance. Fazendo ele efetivamente, Executando. né? Perfeito. Executando. É isso Então, aí. olha o impacto. É como a gente falava, vamos usar... Olha, é empolgada aqui, posso usar mais um exemplo? Não, é claro, tá em casa. Para que, né, a gente consiga... Transmitir. Isso, quem está nos vendo, veja como isso é real. Para mim é um privilégio poder imagem, aprender disso, né? Pô, por favor. E o quanto a imagem da empresa, gente, é algo que nós precisamos nos preocupar, porque pensa, você pode passar às vezes quantos anos construindo uma imagem, Jorge? Nossa. E de repente um vazamento, uma publicização, uma matéria, né, Robson? Uma matéria. Pode... Uma matéria destrói a imagem da sua empresa. Exatamente. E aí você para de ter orgulho também de trabalhar lá, né? Você tem verdade, vergonha, você é fica verdade. retraído. Carrefour, Nossa, gente. Exemplo. você teria orgulho de trabalhar no Carrefour? Ah, não, né? Né? Não dá. Muito Mesmo que não real. seja E o nem Carrefour, sempre, mas- o que é bacana, e com esses exemplos que foram pontuados agora, e nem sempre a gente volta, é o dinheiro. Exato. Não é o dinheiro. Muitas vezes o Carrefour foi matéria porque teve erro de terceiros contratados. Sim. Teve erro de terceiro contratado. O espancamento de um Sim, daquele cliente. foi feito por um segurança. Olha aí, gente, o que eu Aquela falei cena do due deplorável, diligence. né? O animal. O cara morreu depois Então daquilo. treinar os colaboradores para dizer não, Carrefour, ele preza pelo bom tratamento gente, dos seres humanos, dos animaizinhos. E E é outro uma cara que morreu e ficou lá... no guarda-sol. No guarda-sol. Você viu No isso aí? guarda-sol. Não vi, não. E a linguagem, Que loucura. a linguagem tem que chegar ao poliglota em português. É o poliglota. Não é fazer um regimento interno difícil que o teu colaborador nem entenda o que está lá escrito e não sirva para Sim. nada. Não. Então coloca lá o que você falou do cachorrinho. Coloca o Carrefour preza pelo cuidado com todos os seus clientes e também com os animaizinhos, né? Sim, e que não fique só no papel, né? né, meu? E faça um treinamento e diga, olha, né? Prezamos por isso. Aí o negócio Pô, que acontece. prosa boa! Vamos lá, você que Vamos nos pra frente. assiste, obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho. Eu estou hoje aqui com a doutora Danusa Oneda falando sobre compliance, governança e Lei Geral de Proteção de Dados na companhia do nosso amigo Robson Alex. Bom, eu quero dizer que este bloco é um oferecimento da Reolon Seguros, seguro fácil, rápido e sem embaraço. E quero também mandar um abraço para o meu amigo Jamir, lá da VAP Castrol. Lá você tem uma super troca de óleo com a qualidade que o seu carro merece. É super mesmo. Em cada troca de óleo você recebe gratuitamente a limpeza interna do seu veículo, a higienização do ar-condicionado e conferência do óleo de câmbio e diferenciais. E a oxisanitização com ozônio, que elimina odores de cigarro, comida, mofo, animais, mata bactérias, ácaros e vírus. Você encontra na VAP Castrol. E o fluido de transmissão automática, para simplificar o óleo do câmbio automático do seu carro. Você já trocou? Pois é, importantíssimo. Na VAP Castrol nós temos o equipamento certo para fazer essa troca. Agilidade, comodidade, qualidade e excelência. E ainda leva e traz o seu veículo sem custo. É na VAP Castrol, sempre com a qualidade que o seu carro merece. Entre em contato pelo 65984438839. Um grande abraço, equipe da VAP Castrol. Valeu! Cara, e realmente é bom mesmo. Eu levo meu carro lá já faz tempo. Muita gente nem sabe que precisa trocar o óleo do automático. Pois é, no câmbio automático eu também não sabia, Sentido Robson. na prática. Mas o mais legal E a é que simpatia ali dos Você viu que colaboradores. legal? Não, e o mais bacana é que quando eu levo o carro, sempre tem alguma sujeirinha, né? E aí ele sai de lá cheiroso e limpo por dentro. Aí, ó. Com É uma o troca de diferencial. óleo, imagina. E vendo a propaganda da VAP Castrol, eu lembrei de um outro pilar do compliance. Pode falar, doutora. Bem interessante, que é o canal de denúncias. E aí quando a gente... Pode ser uma, digamos, Tipo uma uma ouvidoria. ouvidoria. Exatamente. E que você fala canal de denúncias, né? Só para denúncias, não. É para elogios também, né? Porque daí Sim. pensa, você acabou de dizer, olha, é excelente, é muito bom. Sim. O gerente, né, o proprietário, ele vai receber isso e vai poder valorizar seus colaboradores, né? Sim. Mas também, se houver algo errado, vai chegar antes que isso fique imenso, que isso fique gigante. Que pegue né? antes esse Às vezes você problema. vai lá e o colaborador ali oferece mas se eu fizer, eu faço isso aqui mais rápido se você me der um negocinho aqui.
você vai lá e vai denunciar, isso não vai virar uma prática, o proprietário vai conseguir ligar o alerta antes. Então, isso também é um pilar bem importante dentro das empresas, bacana. porque evita que fatos gravosos aconteçam. Sim. Você vai tratar ali do início. Não, a gente fica atento. E você não vai ter a pessoalidade, porque esse canal de denúncia, ele tem que ser acontece anônimo. na impessoalidade, Certo. né? E aí a informação chega. Sim, nós falamos das empresas, né? As empresas que a gente anuncia no Prosa, todas elas, nós somos usuários, nós somos consumidores, além de parceiros dessas empresas, né? Olha, que nem, por exemplo, você almoça em casa, Robson, você almoça fora, né? Então, eu almoço fora, às vezes eu almoço em casa, mas nossa produção aqui, o Edson, o Richard, só almoçam fora. E almoçam no Lucas Restaurante aí. Né? Coloca Olha, pra nós nós. estamos, né? Pois é, coloca pra nós. Você conhece o Lucas Restaurante? Olha lá. Com ambiente familiar e aconchegante. Tem a quinta-feira do peixe, tem churrasco todos os dias e, claro, feijoada aos sábados, né? Clássico. Amplo espaço e atendimento especial, aberto de segunda a sábado a partir das 11 horas da manhã. Fica ali na Avenida Rio Grande do Sul, 1078S, no bairro Menino Deus. E tem o delivery também, pelo 659-9247-2007. Lucas Restaurante, o restaurante da família. Agora sim, se você não sabia onde almoçar, almoce no Lucas Restaurante. Um grande abraço, Zé Roberto. Valeu! E voltando aqui, né, ao nosso programa, eu me empolguei bastante também porque o assunto é excelente. Você que nos acompanha, anote esse número se você quiser receber esses cortes gratuitamente no seu celular. 659-9681-7076. Também você vai receber esse conteúdo gratuito. E passe adiante também, né, pessoal? Curta, comente e compartilhe. Bom, o processo de compliance de uma empresa, ela envolve todos, né? Isso que eu entendi até agora. Todos vão ser envolvidos. Desde quem cuida da zeladoria até quem é o diretor, presidente, o conselho, enfim. Todos que fazem parte. Embora o objetivo seja a melhoria contínua, né, das práticas de governança, todo mundo quer melhorar, ainda mais pensando-se num programa ser implantado, né? Toda mudança gera resistência. A gente sabe disso porque até nos exemplos mais comuns, assim, tipo dentro de casa a gente percebe disso, né? E nesse caso, doutora, o papel da liderança, eu penso que é fundamental nesse processo, né? Quais são esses elementos necessários nesse papel de liderança para poder operar mudanças, tendo em vista essa resistência a mudanças? Pertencimento. Integre, faça parte, viva o que você deseja implementar na sua empresa. E esteja lá em tudo. Talvez você não consiga ficar em todo o treinamento que vai acontecer, mas chegue, passe, diga, olha, estou com vocês, esse treinamento é importante, divulgue. Faça com que os colaboradores entendam que você também é parte daquele processo e, acima de tudo, que você vive aquele processo. Se você não for o exemplo, e não é por acaso que isso, o exemplo vem de cima, o Tom from the top, é o primeiro pilar de um programa de compliance. O exemplo? O exemplo vem de cima. Vem de cima. O exemplo vem de cima. Então, faça parte. Quer dizer, quem pratica o compliance, ele vai operar isso certamente se ele for um gestor, um líder nesse sentido, né? Exatamente. Até trazer um exemplo de casa, doutora. Geralmente, aquela fala familiar, faça o que eu falo, não o que eu faço não combina, né? Não. As crianças aprendem com os pais vendo eles fazerem. Com certeza. E é a mesma coisa no corporativo. Vendo os líderes, os diretores fazendo e seguindo o exemplo, né? Exatamente. Então, para que ele aconteça, é primordial que entenda o quanto você vai precisar pertencer de fato e viver de fato essa mudança de cultura, porque é literalmente uma mudança de cultura na empresa. E pode ser aplicado em qualquer organização. Em qualquer organização, em qualquer tamanho de empresa. E só vai dar certo se você despertar e promover o engajamento. E como que você promove o engajamento? Dando oportunidade para que todos participem. Perfeito. Façam com que as pessoas realmente entendam a importância. Dê autonomia para que elas trabalhem. Faça práticas para que elas implementem também, que elas vivam isso, que elas se sintam de fato pertencentes a essa mudança de cultura que está acontecendo. Embora nem todos estejam de acordo em algum momento, né? Embora não esteja em algum momento, mas eu tenho certeza que arrasta. Arrasta, né? O Arrasta. exemplo arrasta, é verdade. Arrasta. É verdade. Verdade, Porque você começa a ter segurança nas suas práticas, né? Em como agir, em como fazer, como atender um cliente. E se eu
cliente, de repente, me tratar mal, ou para quem que eu reporto, como que eu falo, né? Vamos usar aqui o exemplo das mulheres que muitas vezes sofrem assédio no local de trabalho. Como que eu faço se eu tiver um programa de compliance implementado e tiver um canal de denúncia? Às vezes eu não tenho coragem de chegar, ou sofro um assédio, inclusive, de um superior ou de um colega de trabalho. Olha como é delicado e como é importante. Então ela vai saber, ela vai ser treinada que naquele canal de denúncia ela vai ter a seguridade de que não vai haver pessoalidade, que vai ser tratado com os tópicos que precisam para manter o sigilo da investigação e a punibilidade direcionada se houver. Então, olha como expande e como o trabalhador passa a se sentir mais seguro e também protegido. Não, mas é preciso ter uma visão mais ampla a partir de quem opera, né? Eu estou pensando aqui, a doutora falando, eu repito isso, para mim é um privilégio poder estar ouvindo e aprendendo nesse sentido, né? Nós vemos, é muito comum no Brasil as pessoas quererem levar vantagem em tudo, né? Qualquer coisinha quer levar vantagem e tal. O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou Pois é, o que eu vou ganhar com isso? E nós, já em várias reuniões e associações, e com os amigos que a gente costuma fazer juntos, a pergunta era assim, cara, o que você faz pela sua comunidade? Porque assim, você já tem teu emprego, tu tem teu dinheiro, tá? Tu paga tuas contas, claro que você quer crescer, não é verdade? Mas e aí, que diferença você está fazendo? Daqui a pouco você não está mais nesse mundo, né? Você vai embora, como Qual todos é o seu vão. legado? Qual é o seu legado? O que você deixou aqui? Então, essa visão... Que de fato os seus filhos vão aprender contigo. Exato, é isso aí. E o que vai ficar disso tudo, né? Se você querer sempre levar vantagem nas coisas, passar a perna. E o que é bacana, Jorge, que muitas pessoas, quando você começa a aplicar isso na prática, participando, fazendo entrega, servindo, né, acho que a palavra... Servindo. As pessoas estranham. Mas por que você está fazendo isso? Né? O que você ganha em troca? Né? E as pessoas não entendem que é algo muito maior do que o dinheiro. Nem sempre é o dinheiro. O dinheiro é apenas você falou um detalhe. Interessante, né? Doutora, teve uma vez que me comentaram assim, o seu pai tem uma barraquinha de cachorro-quente, por exemplo. Ele falou assim, sabia que o seu pai não trabalha para ele? Alguém falou assim, não, meu pai trabalha para ele sim. Ele que compra o carrinho, ele que compra os pães, as salsichas e faz o cachorro-quente e vende, né? E ele trabalha para ele. Ele falou assim, mas ele faz para quem um cachorro-quente? Né? Então assim, ele sempre, tudo o teu trabalho você vai estar servindo, né, para alguém alguma coisa. Eu vi uma frase que eu levo comigo: se você não servir, você não serve. Nossa, essa é genial. Perfeito. Literalmente. E você falou um negócio bem importante também, porque no primeiro momento você pensa assim, se eu vou fazer tudo isso, vou andar tão certinho assim, esse negócio de valores, eu vou ter uma redução nos meus lucros, isso aí vai impactar na minha... Não vai ser assim, isso não acontece. Pode ser que no primeiro momento você tenha a mesma redução do teu lucro, mas você vai ter uma triagem excepcional que vai fazer você aqui, alavancar. Porque ainda bem que isso aqui está sendo gravado. Ainda bem que isso aqui está sendo gravado, porque isso vai perpetuar. Não será possível crescer sem ter uma mudança cultural, sem viver valores reais. Isso cada vez mais vai ser buscado. Empresas que vivem em compliance vão se relacionar somente com empresas que vivem em compliance. E se você viver em compliance na sua vida, você vai procurar em empresas que também vivam assim. Nossa, é um movimento. Né? Então o compliance ele não vai tirar o seu lucro. Não, ele vai fazer com que você visualize o seu lucro sem perder os seus valores reais e de fato que são importantes. E aí eu lembrei de um exemplo que vocês estão falando de prática de ser, né? E eu tinha começado a estudar compliance, então já faz um tempo, né? Aí nos 3 anos. E eu estava em Cuiabá, tinha levado meu pai no médico e eles quebraram o vidro do meu carro para levar a bolsa que estava dentro, né? E aí eu precisava voltar, tinha compromisso aqui no outro dia e foi acionar o seguro e vamos trocar logo esse vidro para eu pegar a estrada, que no outro dia de manhã eu tinha audiência, tinha que voltar. E aí cheguei lá para trocar, já era 5 horas da tarde. Nossa. E a equipe disse, não, eu disse, olha, eu preciso muito que a troca aconteça, eu tenho uma audiência impactante amanhã, eu preciso estar lá. Não era ainda essa parte digital, porque senão eu tinha ficado lá no hotel e ia fazer online. Não era. E ele disse, não, nós ficaremos aqui até um tempo mais, eu vou segurar minha equipe aqui, falei com o coordenador ali, e pode ficar tranquila que nós vamos trocar esse vidro.
Disse, então, beleza. Fui tomar um cafezinho, que a gente não tinha nem lanchado ainda, e comprei uma caixinha de bombom para eles. E fui bem felizinha com a minha caixinha de bombom. Cheguei lá, entreguei e disse, olha, eu trouxe um docinho para vocês, porque vocês ficaram aqui um tempo a mais, né? Cuidando do meu carro para que eu pudesse voltar. Ele olhou para mim e disse, muito obrigada, mas eu não vou poder aceitar. O compliance na minha empresa me ensina que isso é o meu dever. Caramba. Então eu não posso aceitar essa caixinha de bombom, eu agradeço. Nossa, gente. Ele não se vendeu por bombom, você falou assim, não, bombom. Eu disse, olha, eu não sei se eu te abraço. Eu disse, perfeito. Não era a minha intenção de forma alguma, né, fazer agilizar o trabalho, jamais, porque muitas vezes a gente usa. Mas eu te agradeço, te parabenizo. Quero inclusive que você me passe o canal de denúncias da sua empresa, a ouvidoria, porque eu vou elogiar essa prática. Já que tem tá compliance, vendo olho, né? dos seus olhos que você está vivendo isso. Cara, olha que ser humano fantástico, ele vai sair para a equipe. E o detalhe? Foi um detalhe. Foi um detalhe. Recusar uma caixa de bombons. Como você se veria nessa situação, Robson, Alex? Pois é. E isso ia acontece ser difícil, né? diariamente no dia a dia. Principalmente no meu ramo. Eu sou jornalista. Entendeu? Há uma matéria, ou eu te beneficio aqui. Olha, não tem preço. Você se posicionar, você ter o seu valor. Sim, E algo que ela falou agora que é muito bacana. Pode ser que quando você está começando a implantar, seus rendimentos podem cair. Porém, todavia, entretanto, com o passar do tempo, portas onde você não imaginava e nem fazia ideia que você poderia ter acesso a canais, elas abrem. Sim. Entendeu? Mas nossa, é sorte, é milagre. Não, é organização. Isso faz toda a diferença, né, doutora? Toda a diferença. Perfeito. Ô, Robson, é contigo a pergunta. Sim, não, eu tô acompanhando aqui. Nós empolgamos. Compliance e governança corporativa possuem conceitos diferentes. Quais são as principais diferenças? De forma muito prática, tá? Pra gente não entrar aqui no juridiquês e não sair da nossa linha que nós nos propomos. O compliance é uma ferramenta da governança, das boas práticas de governança, né? Joia. Porque governar, um dos requisitos que eu entendo que é imprescindível para uma boa governança é a impessoalidade. Você precisa gerir para todos, sem olhar para aquele que é mais meu amigo, aquele funcionário que eu gosto mais, aquela empresa que tem aquele pessoal, gente boa. Não. A boa governança, valorosa, ela é impessoal. Sim. E ela olha para todos de forma igualitária. E aí o compliance, com tudo isso que eu comentei aqui com você, seus pilares, ele entra como uma ferramenta para que essa governança aconteça de forma impessoal, para que ela aconteça de forma transparente. Então, na prática, ela é isso. Compliance é uma ferramenta da boa prática de governança. Perfeito, perfeito. E o bacana que é isso, que quando você aplica, Jorge, de forma incisiva e que todo mundo começa a viver isso, e aí o meu avô falava, o verdadeiro líder é aquele que quando ele não está presente tudo roda, tudo flui, porque cada um sabe sua obrigação, cada um sabe seu dever e cada um sabe... Ô Robson, você viu isso aqui em Lucas, essas práticas? Sim, tem exemplos aqui? Existem empresas aqui em Lucas do Rio Verde que aplicam isso e que têm buscado aplicar isso. A CDL aqui de Lucas do Rio Verde, por exemplo, é um exemplo que tem buscado aplicar isso e inclusive há um passado não tão distante a gente tem proposto isso para a sociedade, através até a doutora Danusa participou com a gente, levando essa informação que é tão importante, o Jorge. Então tem empresas aqui em Lucas do Rio Verde que já se atentaram, existe no estado de Mato Grosso empresas que já foram notificadas por não seguir, às vezes, a própria LGPD, que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais. Isso. Então já é uma realidade, né? Aquela empresa que não se adequar, que não vai conseguir nem espaço. A gente tem uma multinacional aqui em Lucas do Rio Verde que segue esses padrões de ponta a ponta. Sim. Eu me recordo, doutora, conversando agora há pouco aqui, há uns 4, 5 anos atrás, o Jorge me convidou para uma entrevista na rádio regional. Caramba, Robson. Meu Deus, que e o tema foi muito bacana. Compliance. E aí aqueles executivos dessa multinacional aqui em Lucas do Rio Verde falando sobre, e os olhos brilhavam. Gente, não tem como empolgar. Sobre compliance, sobre a importância do pertencimento. Peraí, cara, eu faço parte de algo que é muito maior que apenas uma marca ou o meu salário no final do mês. Não, eu faço parte de algo que é grandioso, que é fantástico.
É o compliance. Maravilha, Sabe maravilha. outra coisa que me veio também? Nossa, perfeito, Robson, perfeitos exemplos do pertencimento, né? E olha o quanto ele ajuda, essa ferramenta do compliance, das boas práticas de governança, ajuda os gestores. Porque eu não julgo, né? Muitas vezes o trabalhador tá lá, ele quer se aproximar do chefe, aí ele acha que ele vai poder chegar em outro horário, mais atrasado, aí ele acha que ele tem, porque ele é amigo do chefe, ele precisa ter um valor diferente. E para o chefe, para o coordenador, também fica delicado. Muitas vezes ele quer tratar da mesma forma, mas daí tem aquela pessoalidade. Então, se você tem um regramento, se tem um regimento, que todos vão andar dessa forma, você vai ficar empoderado para dizer que é assim. E que Porque a ele prevê empresa também. vai andar assim. Uhum. E aí tem um exemplo muito prático que eu gosto de usar, de um videozinho que traz para você se colocar no lugar do gestor. Como é difícil gerir e como você não pode pensar, ser pessoal. Certo. Que você imagina um trem vindo. Lá vem o trem, tá desgovernado. E aí você só tem duas opções, né? Ou você deixa ele ir, ele vai atingir uma pessoa, ou você vai atingir 3 pessoas, ou você tira ele do trilho para ele atingir somente uma pessoa. Caramba, mas isso é um dilema filosófico, inclusive. Filosófico. Peguei porque o Jorge gosta disso, né? Ele tava filosofando aqui antes de eu começar. Nossa, vou contar pro Jorge. E aí, Jorge, tem que decidir se você vai tirar ele para atingir uma pessoa só, ou se você vai deixar ele atingir 3 pessoas. Caramba. Normalmente as pessoas respondem que ele vai tirar. Melhor mate uma, não mate 3. Menos mal, né? Vamos Né? dizer assim. Mas aí se eu conto que essa pessoa era sua mãe, Putz. você não vai mais puxar. E aí? Ou você vai Não puxar? vai. Não vai. Não é isso, gente. Gerir com boas práticas é isso. Você não pode ter pessoalidade, porque senão você corre o risco de não agir com o que é o seu valor real. Sim. Porque é o seu valor real, né? Aqui um exemplo muito, né? Ínfimo, né? Enfim, você vai atingir 3 pessoas? Não, é melhor, menos pior que você atinja uma. Você não pode pensar se aquela é tua amiga, mais amiga, enfim. Sim. Então é isso, sabe? E isso nas grandes empresas, eu falo grande porque é uma empresa que implanta isso, ela é grande, né? Que busca implantar isso, ela trabalha de forma igualitária. Imagina você como gestor de uma empresa, você a partir do momento agora assume, eu sou gerente da empresa X, e você vê que tem funcionários que fazem a mesma coisa, ganham diferente, mas um é puxa saco, vamos falar de forma, aí ganha um bônus a mais. Cara, é errado. A partir do momento que você tem normas, padrões e tudo mais, não vai ser porque eu sou amigo do Jorge ou porque eu sou mais legal com o Jorge que vai fazer eu ganhar mais. Não. É mérito. É mérito. No frigir dos ovos tem que se ver um resultado após isso, né? Porque essa diminuição momentânea, no primeiro momento do lucro, para que haja toda essa adequação, ela vai fazer com que algumas pessoas, de certa forma, passem a ter um olhar ali, a priori, assim, diferente. Assim, pô, isso aqui... qual que é o resultado? O que eu ganho? Volto àquela questão utilitarista e, né, oportunista do brasileiro, que é dizer assim, porra, cara, o que eu vou ganhar com isso? Tenho que fazer isso certo, né? Antes eu deixava aqui nesse armário, agora eu tenho que andar 10 metros para fazer a mesma coisa, porque o correto é aquilo, né? Então fazer o correto, ele, obviamente, nós sabemos, se a pessoa estuda um pouquinho, ela sabe que vai trazer benefícios para ela. Mas para aquele que tem uma visão mais rasa, ele vai falar assim, que merda esse negócio que eu tenho que fazer, né? Ele vai dizer assim, nossa, que horrível, meu amigo, porra, e aí? ou você vira essa chave, ou você não tem futuro, não vai ter estudo que te mantenha numa empresa sem que você entenda quais são os valores reais. Perfeito. E o que é bacana no mundo corporativo, empresarial, que às vezes fala assim, eu vou aplicar o compliance, LGPD agora. E não é. Não é assim. Isso aí, vamos puxar o gancho. Não, mas vamos falar sobre isso assim que eu chamar os nossos patrocinadores. Já você vai saber mais informações. Obrigado a você que nos acompanha, este ponto de prosa especial, com essa prosa excelente. Você está aprendendo um pouco mais, assim como eu aqui, sobre governança, compliance e Lei Geral de Proteção de Dados. Agora nós vamos entrar um pouquinho mais nessa área da LGPD. Este bloco é um oferecimento da Reolon Seguros, seguro fácil, rápido e sem embaraço. Quero também mandar um abraço para o meu amigo lá da Essência Prime, móveis planejados. Pessoal, quem que não gosta de residir em um espaço pensado de acordo com as suas necessidades?
Hoje, é cada vez mais comum ver pessoas interessadas em adaptar o local de moradia ao próprio perfil e estilo de vida. E isso pode ser feito facilmente por meio de projetos de ambientes planejados. Móveis planejados é com a Essência Prime, fazendo realidade o sonho do seu móvel planejado. Fica ali na rua Curitiba, número 560, no bairro Industrial, e você pode entrar em contato pelo 659-9908-3912 e falar lá com o Gilberto. Certamente você vai ser muito bem atendido, tá? Gilberto, um grande abraço, meu amigo. Espero que você esteja acompanhando esse programa. Esse compliance vai chegar na sua empresa em algum momento. Quero também mandar um abraço para o meu amigo da FD Contabilidade, o Tiago. Um abraço, Tiago. Consultoria e assessoria. Serviços contábeis de departamento pessoal, fiscal e societário. E tudo isso você pode fazer pelo aplicativo da FD Contabilidade. Solicitar documentos, acompanhar demandas, fazer solicitações. E claro, também tem um atendimento personalizado da FD em sua empresa. Isso mesmo, eles vão até lá com hora marcada. FD Contabilidade, o sucesso da sua empresa é o nosso compromisso. Entre em contato pelo 65 3549 5255 e fale lá com o Tiago, certamente você também vai ser muito bem atendido. Um grande abraço, Tiago. Fica com Deus. Vamos em frente com esta prosa. Espero que você também esteja gostando. Esteja empolgado. Esteja empolgado como nós aqui. Porque eu quero agora perguntar sobre a LGPD. Né, que Pronto, vamos isso, falar chegando da lá. LGPD. Lei Geral de Proteção de Dados. Gente, isso é uma polêmica já há muito tempo. Porque a gente ouve, né, as pessoas falarem, a gente tem um celular que nos grava enquanto nós falamos, a gente tem que toda hora aceitar aqueles termos e condições lá do site, você já viu aquilo lá? Né? Li e aceito. Você já leu aquilo lá? Fala a verdade. Pois é. Eu tenho que ser sincero que eu não leio. O Robson disse que lê, né? Agora eu leio. Mas vamos a quem sabe das coisas. Vamos lá. O que é e como funciona a LGPD, doutora Danusa? Bom, antes eu preciso fazer um agradecimento aqui para nós falarmos em Lei Geral de Proteção de Dados. Eu quero agradecer a minha colega, também advogada, a doutora Bruna Versalhes, o meu colega, advogado sócio, doutor Daniel, que entendem muito mais de Lei Geral de Proteção de Dados do que eu, né? A Bruna, ela tem certificação e eu tenho certificação em Compliance em Proteção de Dados. Que é de suma importância também porque a Lei Geral de Proteção de Dados nos traz a governança em privacidade e boas práticas em proteção de dados. Então, está interligado e entendemos que não é possível se implementar um programa em proteção de dados sem que antes nós façamos essa mudança de cultura e entremos na parte de compliance, nos pilares. Tanto não é possível que a Lei Geral de Proteção de Dados traz essa necessidade de ter uma governança em privacidade e boas práticas em proteção de dados. Perfeito. Mas o que é? Né? Isso, vamos lá. O que é? Daqui que veio a Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos ao filé mignon do nosso assunto. Vamos ao filé mignon de forma prática. Somos todos pessoas físicas titulares de dados. Né? Titulares de dados. Titulares de dados. Com certeza. Que são dados. Tudo que possa me identificar. Inclusive a minha localização, né? Biometria, enfim. Não vou entrar nem na definição de quais dados sensíveis ou não, dados de saúde. Não vou entrar nisso. Nós sabemos, você falou agora dessa política de cookies, nós sabemos de várias práticas de phishing, por exemplo, que são aqueles e-mails que vêm e coletam teus dados, do teu cartão, pegam como se fosse algo legal, você clica lá, coleta teus dados. Banners que aparecem, você tá ali, tô vendo o Facebook e de repente aparece um banner daquele tênis que eu pesquisei ontem e de repente está ali a oferta na minha cara. Às vezes a gente fala, e aquele tênis lá que você comprou? Fala. E saindo dali, você olha no teu celular, tem uma propaganda de tênis daquela marca? A captação. Cara, que loucura, né? isso. Os algoritmos. Então a Lei Geral de Proteção veio para essa necessidade, é necessário tutelar e legalizar e dizer como eu vou tratar esses dados que estão sim sendo mercantilizados. Verdade. Eles estão Dados têm valor. Sim. Olha aí esses vazamentos que nós estamos vendo, né? O quanto está impactando, né? Que cobram, fugiu a palavra agora, como que diz quando diz alguma propina. coisa, propina, enfim.
para que se devolvam esses dados ou que não vazem esses dados. Hackeando as informações. Hackeando as informações, e aí você entra em contato com a empresa para que haja um pagamento, né? Resgate. Essa era a palavra. O resgate desses dados. Aqui em Lucas teve várias empresas que a pessoa recebeu o e-mail, pá, clicou, bloqueou o computador, é corporativo, bloqueou as informações só pagando para poder ter as suas informações de volta. De volta, olha aí. E importante agora, pegando esse gancho, Robson, falar que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem então para regulamentar isso, tamanha necessidade, porque os nossos dados estão sendo mercantilizados, literalmente, e você já imaginou onde os seus dados podem parar? O que pode ser feito com os seus dados? Com a sua imagem? Você gostaria de ver sua imagem ou algumas privacidades que nós já vimos aí invadidas? Doutora, agora, desculpa interromper, já interrompendo, que isso é péssimo a gente interromper, mas assim, é porque junto com isso me veio uma questão relacionada a essas redes sociais, né? Vamos pegar um exemplo do Facebook, né? Instagram também, né? Essas redes a gente não paga para usá-las. De certa forma, elas trabalham com esses dados, trabalham com essas informações, né? E a doutora deu alguns exemplos, falou que não ia entrar em detalhes, eu também acho que não é necessário, mas assim, ali o Facebook, ele chega a saber, dependendo do que você compartilha e tal, elementos preciosos da sua história, né? E se algum dia essa empresa deixar de existir, como o Orkut, por exemplo, deixou de existir, ele levou embora os dados todos que foram colocados lá. E olha aí, a Lei Geral de Proteção de Dados vem, nos dá diretrizes. O Facebook foi recentemente, então, alvo aí nessa semana passada, de uma As pessoas funcionária descobriram que tinham família, né? Não, e a funcionária fez uma delação lá, falando da forma como eles captavam esses dados, enfim, utilizavam. Mas nem entrando nisso. Mas a Lei Geral de Proteção de Dados veio para isso, para dizer como isso deve ser tratado. Que você deve coletar somente o que você precisa de dados daquele cliente. Isso tem que ser descrito antes? Isso tem que ser descrito antes, tem que ser analisado, você tem que esclarecer. E aí eu ia pegar o gancho do Robson, né, de vazamento. A Lei Geral de Proteção de Dados não vem só para vazamentos, para punir só quando há vazamento, mas quando há tratamento incorreto desses dados. Que é o caso, por exemplo, que também é público, da Drogazil, aqui próximo de Cuiabá. Não houve um vazamento de dados, mas houve um tratamento inadequado. Que fizeram? Havia a coleta do CPF, dos colaboradores, dizendo que participaria de descontos. Vou coletar, me passa seu CPF para que você participe, tenha acesso a descontos. Mas assim, quantas vezes a gente preencheu aquele negocinho, até no mercado mesmo, para concorrer ao sorteio de uma moto, sei lá? Enfim, aí já tem que ter... Coleta de dados também. É outro dado, mas vai ter que estar lá escrito como que vai ser utilizado, quando que vai ser eliminado esse dado, quem vai ter acesso. O ponto crucial, coletar somente o que precisa, minimização de dados. Para a finalidade que a sua empresa precisa para aquele ato. Perfeito. E deixar claro como será eliminado, de forma bem resumida. E vamos trazer para uma prática, por exemplo, o currículo. Vou falar de uma vaga de emprego. Eu preciso deixar lá exposto. Eu não posso pedir tudo, dado religioso, a não ser que seja necessário, explicado por que eu preciso ter o dado religioso. Ou um dado de saúde que tem uma finalidade específica. Certo. Senão eu tenho que dizer por quanto tempo esse currículo vai ficar no meu banco de dados, como ele será eliminado e dar a opção se você quer manter ele por mais tempo. Então a Drogazil fazia isso, ela coletava, dizia que era para um desconto, mas não dava a explicação necessária, não tinha a transparência necessária e houve uma penalização através do PROCON, né? Não foi uma penalização das penas administrativas da Lei Geral de Proteção de Dados, foi uma multa pelo Código de Defesa do Consumidor, mas é um órgão que está fiscalizando e aí a gente vê a expansão do quanto está no seu dia a dia. E o quanto a Lei Geral de Proteção de Dados ela não veio, o que eu ouço muito, mas agora vai acabar com a minha empresa, eu não vou mais conseguir trabalhar. Não. Ela veio para dar seguridade para a sua empresa. Porque, Robson, você vai poder me lembrar aqui, quem está nos ouvindo muito melhor do que eu. Quando teve a vinda do Código de Defesa do Consumidor, né? Foi aquele negócio agora. E houve um boom de ações. Muitas ações. Um boom de ações. Muitas ações. O que é interessante até para dar um gancho e também para falar aquilo que ele ficou assustado quando a gente começou a falar, né? E agora que será? Quem tem iPhone, as últimas atualizações, quando entra em um site aparece assim, ó, você quer compartilhar suas informações com esse site?
Porque Sim. a Apple, ela tomou essa pra si e falou, peraí, não vamos compartilhar. E Sim, sim. gerou um atrito muito grande com o Facebook. Ela sempre pergunta. Exatamente porque existe um negócio chamado tráfego pago. Muita gente que nem você falou, mas tem rede social, Facebook, Instagram, WhatsApp, é de graça. É de graça. Pois é. Algo que as pessoas não entendem, que quando não se tem um preço, você é o produto. Você é o produto. Boa, Robson. Muito Entendeu? bom. Quando você não paga por aquilo, Você é o produto. Muito o bom. produto Alguém é tá você, pagando cara. pro comercial aparecer ali. produto Alguém é tá você. pagando pra você receber. Nossa, esses dias atrás eu tô fazendo uma caminhada. Pois é, eu tinha que comprar um AirDots da empresa lá. E aí, de repente, eu olhei meu celular Google, pesquisando. Eu falei, meu Deus, mas eu não pesquisei. Hoje estão habilitados. No seu celular você tem como pegar seu celular, abrir a configuração e desabilitar para você não compartilhar nenhuma informação. Trazendo agora esse exemplo que a doutora explicou, imagina a tratativa da informação de dados. Robson, eu participei de uma campanha, de uma promoção. Tem que estar expresso no cupom. Sim. Para que vai Não, querer? agora eu entendi o que a doutora falou. Para que vai querer aquelas ele informações? pode coletar, mas E ele tem que depois, desenhar. Tem que dar transparência. Acabou a Transparência. campanha. O que vai fazer com os cupons? Para onde que vai? De que forma vai ser eliminado? Vai ser jogado no lixo com as informações? Sim. Vai ser incinerado? Tem que dar toda essa Vai ser esse trabalho. vendida? É questão de currículo. Agora imagina a situação se você deixa o currículo numa empresa e tem uma grande demanda de papel. Esse aqui já não serve mais. E esse currículo vaza, vai servir de rascunho com os seus dados. Caramba. Né, doutora? Ô Robson, Não, aproveita. e esse currículo teve um fato, uma loja e um supermercado que a loja usou o currículo como etiqueta. A mãe Olha a ideia. Olha só como é, você acha que esse mundinho, né? Ela entrou na loja e ainda atrás da etiqueta da roupa estavam dados do currículo da filha. E um supermercado que estava embrulhando. Agora que entendi, a etiqueta era o preço da roupa. Isso, atrás tinha uma partezinha Usaram de com os dados, rascunho, usando de rascunho. Caramba. E um supermercado embrulhando produtos com currículo. Ê, Brasil. E aí você entra no que, Robson? Na necessidade dessas boas práticas. Sim, com Porque certeza. como que você vai chegar na empresa agora, a gente vai viver um programa de lei geral de proteção de dados? Não, você tem que mudar a cultura. Você tem que fazer com que o teu colaborador entenda a responsabilidade que ele tem. Isso. E o impacto que vai ter na sua vida e na vida da empresa. É isso aí. Então, por isso que é primordial. Deixa eu já pedir, Robson, nós temos um vídeo do Luiz e eu queria pedir se você consegue Agora, chama esse vídeo para nós. Vamos falar então de Luiz Barbosa, né? Quem é o Luiz Barbosa? Analista de sistema e bacharelando em administração pública pela UFMT, atuando na área de tecnologia da informação desde 2004, sendo que a partir de 2008 a tecnologia é aplicada ao setor público. Olha que bacana, aplicada ao setor público. É Isso. totalmente diferente a tratação de dados. Certificado IT Scrum, acertei? ITIL IT e Scrum. É isso aí, ó. Especialista em ciências de dados e segurança da informação, atuando como gestor do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicações da Prefeitura aqui de Lucas do Rio Verde desde janeiro de 2017. Luiz, é contigo. Olá, Jorge. Olá, doutora Danusa. É um prazer estar participando do Ponto de Prosa de hoje. Sobretudo, com uma das referências em compliance e LGPD no município e na região. E eu gostaria de que a doutora explicasse um pouquinho mais para a gente em relação à figura do DPO nas empresas e nos órgãos públicos. Qual o seu papel, qual que é a melhor maneira de implantar a LGPD nas empresas, nos órgãos públicos, e quais os principais benefícios isso vai trazer para o cidadão e para os consumidores. É contigo, doutora Danusa. Excelente pergunta, muito obrigada pela referência. DPO, primeiro, né? Essa palavrinha que vem lá da GDPR, vamos dizer assim, no português, né? Da União Europeia, que é uma lei de proteção de dados da União Europeia. Na nossa LGPD, ela equivale ao encarregado. Certo. Né? Esse DPO que ele menciona, é o encarregado de proteção de dados. É o responsável. É ali, o né? responsável, né? Ele que vai ficar como literalmente responsável por essas tratativas internas e que vai fazer a ponte entre o titular de dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados em caso de um vazamento ou de um tratamento indevido desses dados. Então, ele é alguém primordial que a lei determina que tenha,
Mas a lei não diz quem é esse encarregado, se ele tem que ser somente um ou se pode ter um comitê. Ela ainda não definiu. Há muita coisa que a Lei Geral de Proteção de Dados ainda precisa definir. Na verdade, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados precisa das diretrizes. Então, esse encarregado pode ser uma pessoa, né, física, enfim, mas pode ser um comitê também formado para que fiquem todos responsáveis sobre essa fiscalização e, de fato, a implementação e a ocorrência, né? Porque quando há um vazamento ou quando há uma tratativa indevida... É em cima dessa pessoa ou desse comitê. E esse encarregado vai ter que saber exatamente como esse programa está rodando na empresa, qual é a efetividade, porque aí não é só você ir lá pensar, né, na penalidade, mas para trás. E aí eu chego no quê? Nas boas práticas. Porque se você tiver boas práticas, essa vai ser sua base de defesa. Entendi. Olha, não, mas aqui todos estavam treinados, isso estava bem claro, né? Nós estávamos monitorando, foi feito tudo o que nós podíamos, então isso vai ser tua base de defesa e o encarregado vai ter que estar vivendo tudo isso, certo, né? Então, essa base de implementação, ela vai seguir esse roteiro, tá? Não vou entrar nos detalhes, porque, e aí eu deixo uma dica e já pego aquilo que o Robson até comentou um pouquinho lá para trás. Não tem receita de bolo. Procure uma assessoria especializada, procure um advogado, alguém que entende, para que implemente de fato o programa que a sua empresa precisa, com as finalidades da sua empresa, e isso não só na empresa, no setor público, inclusive, né? Inclusive. E o que isso vai trazer? Que era o final da pergunta dele, transparência. Vai trazer segurança, vai trazer respaldo para a administração pública, vai estar tratando os seus dados com a seguridade que merece, com o respeito que os cidadãos merecem, com quem está envolvido. Inclusive, está dentro dos princípios da administração pública a impessoalidade, a transparência, né? A eficiência, enfim. Exatamente. Que bacana. Eu quero então, o negócio é sério, não tem programinha, não tem software para você instalar e tá tudo certo. Agora comecemos um programa de implementação em Lei Geral de Proteção. E o interessante é que cada segmento é uma realidade diferente, é uma forma de tratativa de informação diferente. Cada segmento precisa de uma pessoa de fora. Peraí, Robson, você está dizendo que dependendo... Não estamos falando de público e privado apenas. Não. Estamos falando de um segmento de negócio, de organização, vai ter uma tratativa diferente em relação até mesmo pela quantidade de dados que se tem do cliente. Classes, enfim, organizações. Entendeu? Uma entidade de classe é um tipo, um profissional liberal, profissional liberal é outro tipo. É um outro tipo. Sim. Então, qual é o nível de profundidade que você tem? Ou qual é a quantidade de informação que você tem no cliente? Se você coleta, se você armazena, se você de alguma forma trata, você está na exigência de se adequar cumprir a lei. Exatamente. E, inclusive, eu estava conversando com o Robson, acho que foi ontem, o Robson me explicando um pouco mais. Ele falou, por exemplo, quando você vai num PSF, né? Eu falei assim, eu sou um usuário do sistema público de Lucas porque é bom, sempre foi, desde que eu cheguei aqui, funciona bem, beleza, vou lá para ser atendido no PSF. Lá eles vão coletar teus dados, né? Você fornece teus dados e eles ficam sob sigilo, né? Ou seja, eles não podem ser divulgados de forma nenhuma. Houve até um momento que foi proposto divulgar a lista dos vacinados, lembra disso, Robson? Lembro. E aí o executivo devolveu, deu uma devolutiva dizendo assim, não podemos divulgar a lista de vacinados, embora esteja sendo um clamor geral, né? Todo mundo queria saber quem que tinha sido ou não, estava uma questão de vacina bastante preocupante. E nesse então ele falou assim, mas tem essa lei aqui que me impede de publicizar, tornar público esses dados de pessoas que se vacinaram. Então, quer dizer, a gente está fornecendo os dados a todo momento, né? A todo momento. Ainda mais a gestão pública, ela tem isso nas mãos, dentro do seu sistema. E para dentro deles ali, eles podem usar de forma interna e também tem que prever isso num programa, em alguma coisa? Devem, com certeza. O programa é o mesmo para público, para privado, para profissional liberal, para todos que tratam o armazeno de alguma forma, circulam dados. Você precisa se adequar. Perfeito. Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Oziel, lá da Visuar Climatização. Se hoje nós estamos aqui fresquinhos, né? Sem transpirar,
que nesse Mato Grosso a gente sabe que ar-condicionado não é um artigo de luxo e sim de primeira necessidade. Eu quero que você entre em contato pelo 65999457775. Visuar Climatização, serviço de instalação e manutenção em ar-condicionado, tá bem? Um grande abraço, meu amigo Osiel. E aí, eu quero passar a bola para ti, Robson. Tá bom. A produção já está aqui na minha orelha, como sempre. Estamos chegando? Pois é, falou assim, Jorge, e aí? Chama o Robson aí. Tá bom. Robson, Vamos lá. Vamos convidar agora Vitor Rigg. Possui formação técnica em mecatrônica, engenheiro de computação e mestre em computação. Olha o currículo. Durante sua carreira adquiriu grande experiência na gestão de projetos, atuando há mais de 10 anos com o desenvolvimento de produtos de tecnologia e gestão de equipes na Unilassale aqui de Lucas do Rio Verde. Atua como Head Tecnologia, é assim? Head, viu? Head, Tô aprendendo inglês, ó. Ainda bem que o Jorge está aqui para nos Head, salvar, né? pelo amor Eu de só Deus. copio o que a Camila fala, porque a professora de inglês é ela. Head Tecnologia e Inovação na Unilassale, professor de coordenador adjunto de pesquisa, uma pessoa que sempre busca por desafios. Também é Head de Inovação como que é o nome aqui? Na Código Kid, Na Código Escola de Kid, Robótica. Português, ó. Escola de Robótica e Programação para Crianças. Era português mesmo, Robson. Viu? Não era inglês. Entusiasta de tecnologia, cultura maker e transformação digital. Busca incentivar as equipes para colaborarem e serem protagonistas das mudanças. As pessoas e as inovações são os meios de transformar o mundo. Maravilha, Vamos lá. professor Vitor. Professor Vitor. E eu só para dar um adendo Por mais, favor. que diferença ele tem feito em um projeto do Sebrae que visa transformar Lucas do Rio Verde em um parque tecnológico? A pergunta é contigo. Olá, Jorge, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Como vai, Robson? Tem uma pergunta para a doutora Danusa. Hoje nós vivemos num mundo totalmente imerso, a dados, a informações. Estamos aí em plena revolução 4.0 que trabalha em cima desse contexto, e que gera valor monetário, muito valor monetário em cima desse contexto da informação, pegando como exemplo as grandes empresas que surgiram nos últimos 20 anos, são empresas que têm como seu produto base, as informações, que é uma outra realidade, bem diferente dos pequenos e médios empresários que também trabalham com dados e informações sensíveis. E todas essas informações estão na internet ou estão em algum sistema que de alguma forma possui comunicação através da internet. Nós da área da tecnologia sabemos o quanto é frágil esses sistemas e o quanto é frágil também a percepção das pessoas em relação à necessidade de segurança desses dados e dessas informações. E é fácil também a gente conseguir informações através das pessoas, com N técnicas aí, técnicas de phishing é uma delas. Frente a isso, frente a essas facilidades, eu me preocupo um pouco em relação ao LGPD e o quanto isso vai pesar para o pequeno e para o médio empreendedor, que muitas vezes ele não tem nem tempo de fazer um planejamento estratégico, um planejamento de gestão, e ele vai ter que se preocupar em como ele vai proteger essas informações, como que ele vai garantir a qualidade da segurança das informações dos seus clientes que ele tem ali. Eu sei que isso é muito importante, essa questão da segurança com os meus próprios dados, mas eu também me preocupo do outro lado do empreendedor. Já é difícil empreender no Brasil, tem N impostos, N legislações, e a questão da multa da LGPD pode inviabilizar totalmente de um pequeno, do médio empresário continuar as suas atividades. Frente a isso, como o pequeno, médio empreendedor consegue fazer um checklist do panorama de como que ele está na empresa em relação às informações e como que ele pode ir se adequando para garantir uma melhor segurança a essas informações e acabar que ele não leve uma multa ou sofra um processo em relação a isso. Como que a gente pode ir se adequando frente a essas demandas da LGPD, o pequeno e médio empreendedor? Perfeito, é contigo, doutora. Perfeito, Vitor. Tanto o Luiz Barbosa quanto o Vitor, excelentes participações, muito obrigada. Boas práticas, não posso deixar.
Boas práticas. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela, repito, ela não veio para inviabilizar o seu negócio, de forma alguma. Ela veio para direcionar, para dar segurança, para que esses dados sejam tratados da forma adequada, né, e não se mercantilize. Então, a penalização, ela vai levar em consideração o tamanho dessa empresa, quais os meios que ela teria para se adequar. Então, utilize do que é possível dentro do seu segmento. Se você está aqui conversando conosco que tem uma empresa, tenho certeza que amanhã você vai começar a pensar quem são os seus terceiros, como estão os seus colaboradores, será que meu colaborador está mandando documento pelo WhatsApp? Como que está esse controle dessa documentação? Estou coletando tudo, aquela fichinha que eu peço para o meu cliente preencher, eu preciso de todos aqueles dados mesmo para abrir um cadastro? Né? Esses tempos eu fui em uma loja, infelizmente, aconteceu com uma amiga que foi numa loja e pediram a declaração de imposto de renda dela para fazer um condicional. Caramba. Então, assim, boas práticas, comece pelas boas práticas. Pare para analisar amanhã o que a sua empresa está fazendo com os dados que são coletados. Se ela realmente precisa coletar esses dados. Como os seus funcionários estão tratando isso, divulgando, repassando para frente. Qual o meio de comunicação que você utiliza na sua empresa? Está todo mundo utilizando seus celulares particulares? E aí, o cuidado que você precisa ter com isso e com os dados que transitam ali. Então, cuide disso. Porque se houver uma fiscalização, se o PROCON vier fiscalizar, né, ou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, você vai ter esses meios de responder, olha, eu busquei fazer isso, eu implementei essa boa prática, eu fiz essa política aqui interna na minha empresa. Por isso que eu entendo que não se desassocia. Compliance da Lei Geral de Proteção de Dados. Perfeito. E vai ser esse meio. Bom, bacana. Eu vi agora assim, essa explicação como sendo uma oportunidade para aquele que é pequeno, né? Aquela empresa que não é uma empresa média nem grande, inclusive a microempresa, possa começar a se adequar nesse sentido. E aí, se houver esse vazamento de dados, né? Vamos supor que a empresa está lá coletando e esses dados vazaram. Como que se dá essa responsabilização? Vai lá para o funcionário que coletava os dados ali, por exemplo, ele fazia a venda de cursos, né? E aí ele pegava o nome das pessoas, né, e entrava em contato com isso. Se esses dados chegam a vazar, né, quem que é responsável e quem fiscaliza isso aí, doutora? Vamos à parte da fiscalização, né? Uhum. Se houver alguma penalidade, ela pode ser penalidade administrativa ou de reparação civil, né? As penalidades administrativas, inclusive, entraram em vigor agora em agosto, né? A lei de 2018 publicou, né? Entrou em vigor em setembro e as penalidades administrativas somente agora em agosto, mas nós temos, né, como bem vimos, então, acabamos de falar do PROCON, que também pode ser um órgão fiscalizador. Então, não é só a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que vai fiscalizar isso. O PROCON está fiscalizando muito. E está aplicando o PROCON multas, também, olha aí. Está fiscalizando. Então, você que coleta diretamente e vai ser responsável por esse tratamento inadequado ou vazamento, você vai ser penalizado de forma direta, né? E há uma responsabilidade solidária também aí. O que é responsabilidade solidária, doutora? Que tanto esse terceiro quanto a empresa vão ser responsáveis por esse vazamento. A empresa também vai responder. Exatamente, juntamente, né? Olha aí o Robson que tá dentro tá de tudo, né? Formado em direito. Não, Robson, eu também tô por dentro de tudo. Eu só perguntei, porque vai que alguém lá de casa não sabe. Você tá entendendo sabe. os sustos que eu já levei com essas informações. Tô brincando, eu não sabia mesmo. Mas hoje também, por isso que eu fiz questão de falar da Bruna e do Daniel, porque é muito específico. Por isso que é importante que você realmente tenha essa assessoria e procure alguém que entende, porque não, e é fato o risco que é alto. poucas pessoas sabem sobre isso, né, Sim, gente? Isso é fato, é né? Fato, é fato também. É um que nicho de mercado, inclusive, para os colegas advogados, né? Não precisa ser advogado. Inclusive, para todos que estão nos assistindo, é um nicho de mercado. Aí, você entender, você poder ser um encarregado da empresa, né? Porque você tem que ter conhecimento. Você pode ser o técnico de informática, você pode ser o contador, enfim, não tem essa personalidade, mas você tem que entender. Então, pode perfeito, estar aí vou passar a bola para ti, O Robson. que é bacana, Jorge, quando se trata disso, que nem a doutora falou, é um nicho de mercado.
Mas as pessoas têm que ter esse Com conhecimento, certeza. essa bagagem para poder dar o suporte. Exato. Entendeu? Não é qualquer um que chega a falar, a partir de agora eu vou mexer com LGPD, compliance, que eu sou... Não é. A pessoa tem que ter esse conhecimento, tem que ter essas certificações, tem que ter esse conhecimento a mais, porque são diversos nichos, são diversas formas de você trabalhar e resolver um pequeno problema. Que nem a gente fez esse workshop junto com a CDL tem investido nisso exatamente para dar suporte para os associados, e a gente fez um workshop falando somente Certo. sobre LGPD. E muitas perguntas vieram, muitas perguntas. Quer dizer, um exemplo das perguntas. Sim. Eu sou empresário, eu tenho uma lista de clientes. Tem vários nomes lá, o João, a Maria, o Pedro, nome, endereço, telefone, e-mail. Eu posso compartilhar essa lista com a outra empresa? Boa pergunta. Eu posso compartilhar mesmo tendo autorização do cliente? É essa a pergunta, Robson. É essa aí. Porque a pessoa, vamos supor, o cliente autorizou. O cliente autorizou, falou, ó, tá aqui meu telefone, Tá aqui, manda a promoção pra pode mim. usar. Não. Ele autorizou, mande a promoção para ele. Mas Isso. ficou claro qual vai ser a promoção? Por quanto tempo você vai mandar essa promoção? É essa a pergunta. Porque uma coisa é pegar delicado. sem Você a tem pessoa que ser saber. Isso a gente sabe. transparente. Você tem que ser transparente, dizer por quanto tempo, para que finalidade, o que você vai receber. Se vai ser só aquele tipo... Eu vendo várias coisas. Qual tipo de promoção eu quero receber? Às vezes eu não quero receber todas as promoções daquela empresa. E aí a gente entra numa triagem, que entra naquela política de cu que você vai lá, né? Sim, pra sim. dizer o que você realmente Li e quer, aceito. que Não chegue sei pra o que, você. mas aceito. Imagina se você vai lá e autoriza a receber e o seu número vira público. Todo mundo começa a te mandar promoção. Nossa. Só para dar um gancho. É o pior dos mundos isso. Eu acredito que eu posso estar falando da Unilassalle aqui. Não, filho, aqui você pode falar o que você quiser. A Robson. CDL ela contratou a Unilassalle para fazer a pesquisa que anualmente é realizada aqui no Lucas Rio Verde do Oscar Empresarial. Certo. E esse ano... Como faz todos os anos. Todos os anos. E um dos segmentos bacana, vamos supor, doutora Danusa, você pode responder a pergunta, a pesquisa? A doutora tá corrida, tá sem tempo. Ele falou assim, não, eu não tô com tempo. Você pode responder em casa? Ela, em casa eu consigo responder. Então preenche essa documentação aqui. Nome, Isso. telefone, eu autorizo o número do telefone para ela poder responder, porque a faculdade já está respaldada juridicamente. Certo. Mas Show de bola. pegou o telefone para quê? Aí nesse documento tá lá, esse número de telefone vai ser único e exclusivamente para receber o link do WhatsApp para você fazer pesquisa. Posterior a Só isso, pra será excluído do nosso banco de dados. Ponto Olha aí. final. Certo. Entendeu? Falou tudo, falou por que está recolhendo, qual a finalidade, como vai É excluir. dessa Acabou. forma que tem que ser. Perfeito. Agora imagina se depois disso ela começa a receber promoção da La Salle. Nossa, Ai. gente. Não, outra coisa. Ei, mas isso daí, Especificamente. pelo que vocês estão dizendo, vale pra tudo. E quando eu vou fazer uma compra, doutora? Eu chego lá e pergunto qual é eu quero comprar esse tênis, por exemplo. Esse cinto, que é mais baratinho. Qual é o seu CPF? Né? Como é o seu nome? Qual é o seu endereço? Quer dizer, Se for mas eu não quero passar esses dados. Olha, mas sem CPF não dá pra gente vender. Tudo bem, aí eu vou, claro, quero comprar aquele Precisa produto, emitir a nota precisa emitir fiscal. a nota fiscal, tem que Ok, dar o CPF. ok. Tá, mas daí em nenhum momento a empresa, nem lugar nenhum me diz assim, esse CPF tá aqui só para fazer a nota. Mas não você existe pode, isso, você né? pode oficiar e pedir como é que está meu dado aí. Quanto tempo ele vai ficar armazenado? Você pode Pode solicitar perguntar, isso, solicitar informações Sim. dessas empresas. E é por isso, Porque e é são por hoje essas tanto de solicitações empresa que a gente já comprou que tem que vai nossos dados. começar a acontecer. Exatamente. E até o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele, vamos supor, tem empresas que condicionam você colocar o seu CPF para você participar ou ter desconto. Entendeu? Em determinado produto. Mas lá no Código de Defesa do Consumidor fala que É uma pode prática ser legal. CPF ou um número aleatório. Entendeu? E nem tem posto de combustível que se você abastecer, falar número 234. Já Isso, sabe isso. que é o número da pessoa. É Não verdade. precisa ser Inclusive, eu especialmente tenho seu até CPF. pontos nesse número aí. Ela bebeu uma Heineken. Deixa eu aproveitar Mais e tranquilo. chamar uma pergunta aqui. Ele que é advogado, ex-presidente da OAB, da subseção aqui de Lucas do Rio Verde. Ele é conselheiro estadual da OAB-MT e membro da Comissão Nacional do Direito Agrário e do Agronegócio da Ordem dos Advogados do Brasil. Estou falando dele, doutor Abel. É contigo a pergunta. Meus amigos Jorge, Robson, Alex, uma satisfação ter sido convidado para participar desse importante programa no Ponto News com esse tema extremamente relevante que é a compliance, governança, Lei Geral de Proteção de Dados. E a nossa entrevistada, a doutora Danusa Oneda,
que eu conheço aí há muitos anos. Em 2013, integrou minha gestão na OAB em Lucas do Rio Verde, onde nós passamos aí a acompanhar o crescimento, a história da doutora Danusa, e temos conhecimento que ela atua nessa área de compliance, governança e Lei Geral de Proteção de Dados, né? Também temos conhecimento que a doutora Danusa é pré-candidata à subseção de Lucas do Rio Verde, na OAB, né? Nessa subseção de Lucas do Rio Verde, e eu gostaria de saber da entrevistada o que ela traria, o que aplicaria ao sistema OAB e aos advogados quanto às regras de compliance, governança e Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Muito obrigado mais uma vez pela participação e bom trabalho a todos aí. Eu, doutora Abel Esguarese, obrigado. Doutora Danusa, a prosa é contigo. Grande doutora Abel, eu sou até suspeita para falar do Abel. Eu realmente entrei na ordem, na gestão do doutor Abel. Aprendi muito com ele tinha uma forma muito humanizada de tratar a sua diretoria, de tratar as ações dentro da ordem. Merece respeito à sua história, né? Como nós comentávamos antes, né, sobre pessoas que gostam, não gostam, independente de gostar ou concordo ou discorde das suas ideias, respeite a história, né? Isso. E vemos muito bem aí pelo movimento da BR-163 o que ele pôde fazer. Então, de fato, um advogado que merece respeito. Então, agradeço muito, doutora Abel, a participação. E a pergunta, ela é excelente. Porque nós fazemos um gancho agora de tudo que a gente vem falando, né? Compliance, ele é aplicado, inclusive, dentro da ordem. Eu faço parte como você falou no começo, da Comissão de Estudos Permanentes de Compliance da nossa seccional, né, Cuiabá. Isso é algo que nós fomentamos há algum tempo, que a OAB viva o programa de compliance, né, dentro da sua casa. E comece de alguma forma, porque de fato é desafiador. Olha como é gigantesco esse desafio, né? E é algo que nessa caminhada me desperta muita vontade de fazer a diferença, de trazer o compliance para dentro da ordem. E como fazer isso? Dando transparência, primeiro de tudo, aos atos. Vou dar um exemplo prático, por exemplo, né? Muitas vezes a gente pensa em colocar alguém como representante, né? Mas de que área que ele é? Será que ele vai usar da influência como presidente para trazer benefícios particulares, né? Como que ele vai tratar isso? Eu entendo que viver em compliance e trazendo aí toda a perspectiva de vida, porque não vai desassociar a minha pessoa de qualquer cargo que eu me dispunha a estar, eu preciso vivê-lo, obviamente. Então, como que na prática aconteceria isso? Eu sou advogada da parte trabalhista. Então, se eu fosse conversar com um juiz trabalhista, alguém da minha diretoria ou um presidente da Comissão de Direito do Trabalho tem que estar comigo para dar transparência para o ato, para dar lisura para o ato, para que não haja nenhuma conversa atravessada, né? Nenhuma perspectiva ali de que teve algum benefício. E isso não só dentro da minha área, com todas as outras conversas que de alguma forma possa ter esse viés de vantagens obtidas através de um cargo. Então, transparência, publicização dos atos, né? Um canal de ouvidoria, por exemplo, dentro da OAB. Aí a gente entra, não vou entrar na parte de representações do advogado, não isso. Mas uma ouvidoria que avalie a diretoria, porque a diretoria são representantes dos advogados. E não tem isso ainda, né? Não tem, né? Uma direta aqui falando em sede, de repente, de subseção, né? Que avalie, que diga, olha, mas aquele secretário-geral agiu dessa forma, não foi legal, e ela possa, através dessa ouvidoria, de forma anonimizada, fazer sua reclamação. Ter voz. Ter voz também através de um canal que não apareça, porque às vezes, conhece, não quero criar inimizade. Então, vai ter um canal para estar lá. Que é um dos elementos do compliance. Que é um dos elementos do compliance, né? E aí a gente entra no próprio treinamento, no monitoramento. O que é isso? Capacitar, estar sempre perto, monitorar para que isso realmente venha acontecendo e monitorar se está sendo eficaz a gestão através de uma pesquisa de clima, de como está a gestão, de forma anonimizada, que você vai lá e responde e avalia essa gestão.
Então, o compliance tem muito a contribuir com a ordem para trazer essa literal transparência das atividades e que você escolha os seus representantes, e a gente até estava falando aqui no começo, com valores muito maiores que os superficiais e rasos, né? Se é amigo, se é da mesma área, se é ou não é, mas que você olhe e diga, não, aqui há integridade, vai me representar com transparência, vai procurar deixar essa ordem cada vez mais publicizada, eu vou ter acesso ao que está acontecendo, aos atos, independente de eu ter estado naquela reunião, eu vou saber onde procurar. Um portal de transparência dentro do site que publicize o que está acontecendo, né? A participação dos advogados, tem várias comissões, a ordem tem várias comissões, participação em conselho municipal, então que traga para esse portal de transparência o que o advogado está fazendo pela sociedade. Nós bem sabemos o quanto a nossa subseção de Lucas do Rio Verde é ativa. Isso que eu ia falar, os advogados contribuem muito, né? E a gente vê isso não tão divulgado assim, né? Exatamente. Tá lá, publiciza, né? Dá voz do que está acontecendo, quais são os projetos que o advogado está participando, né? Valoriza, traz o respeito também para a classe, né? A valorização dos trabalhos prestados de forma direta. Eu entendo até que o advogado às vezes não queira que aparecer para não fazer uma associação assim, tá fazendo uma obra voluntária para sair bonito na foto, né? E não é disso que se trata, porque eu vejo que essas ações, elas precisam ser divulgadas não para que a pessoa apareça, né? Mas para que se tenha exemplos a partir de uma ação concreta. Exatamente. E né? se ele fez, ele tem que aparecer também, ele tem que ser valorizado. O ato dele tem que ser valorizado para que ele se sinta pertencente, para que ele deseje continuar fazendo, que ele veja o resultado. Reconhecido. Reconhecido pela ordem, pelo conselho, pelo município, pela atividade que ele praticou, né? E aí a gente passa para o jovem advogado que está chegando. Ele, já pensou o jovem advogado? Entrar na ordem e ter um momento de integração com a ordem. Cheio de... Né? Prepare-se para vencer, jovem advogado. Agora o caminho vai ser esse. Você precisa estar ciente de quais são as suas prerrogativas. Porque prerrogativa não é privilégio seu, mas é um escudo do direito da sociedade, do seu cliente. Então você precisa estar ciente disso. Mas eu vou te dizer quais são os teus direitos, quais são as suas prerrogativas, mas eu também vou te esclarecer quais são os seus deveres. E isso não existe hoje, doutora? Uma integração fortalecida assim ainda não. Tá. Né? Mas pode ser criada. Né? O que eu digo sempre, Jorge? Respeite a história, entenda o presente e aí com segurança você cria o futuro. Uau! Então, tudo que aconteceu, todos que participaram, todas as diretorias, a atual diretoria, ela merece respeito por todos os trabalhos prestados. Mesmo que não tenham esse evento de integração do jovem advogado, mas tem muitos atos que foram feitos para o jovem advogado. Sim. Vai receber a carteirinha, leva alguém falar sobre alguma área, né, esclarecer, né, falar sobre o Tribunal de Ética e Disciplina, enfim. Tem muitos atos, mas a gente pode fazer mais e o compliance pode ajudar nisso também. Né? De dar transparência, de dar efetividade. E a governança, a né? governança. Enfim, a gestão. Que nós estávamos falando. Gestão. A OAB não deixa de ser uma empresa. Ela precisa ser gerida. Ela é uma organização. Quando eu cheguei aqui em 2009, Jorge, nós éramos em 80 advogados. Nossa. Hoje nós somos em 411. Não tem como não gerir, precisa de gestão. Precisa de gestão desde um grupo de WhatsApp. Precisa de gestão. Precisa ter um calendário, uma programação. É governança, são boas práticas. Enfim, então tem muito a contribuir. E essa questão da qualificação, né? Que eu me lembro que também foi uma preocupação. Na época nós nos conhecemos, eu trabalhava com essa área, né? E eu me recordo da doutora ter uma preocupação especial, assim, genuína em relação a essa necessidade e a insistir, chamar as pessoas, os advogados, a se qualificarem, a fazerem os cursos, a estarem sempre se desenvolvendo. Para mim era ótimo, porque eu queria mais era que todo mundo estudasse mesmo, né? Mas eu via que a partir disso também se fortalecia aquilo que nós chamamos dessa expertise, né? Que o advogado tem, não somente para lidar com o seu processo diário ali de trabalho, mas para lidar com várias outras questões sociais
das quais ele não tem como se imiscuir, ele não tem como sair Não. fora daquilo. Constitucionalmente Ele tem que ser somos responsáveis com os partícipe, deveres partícipe sociais, né? daquilo e a qualificação ela entrava também dentro É dessa, imprescindível, né? dessa questão. Um bom advogado só é um bom advogado se for instruído, se for capacitado. E isso for uma frequente. E a ordem precisa fazer isso para o advogado. Precisa trazer isso também não só para o advogado, né? Para o estagiário devidamente inscrito, para o estudante de direito. Isso que você falou, nós trazíamos com link com a faculdade, né? Para que todos pudessem participar, já ter acesso a essas informações. Obrigado pelos descontos, Robson. Eu sei. Obrigado, Jorge, mas tem que ter mais desconto. Claro, isso é caixista, né? Delegada da Caixa. Esses descontos da ordem, né, demonstram, não é só um descontinho, conseguir desconto, colocar a plaquinha da OAB lá. É mostrar o quanto a ordem é fortalecida, o quanto a nossa classe pode levar vários clientes para sua empresa, né? Sim. Muda a imagem, fortalece. E dentro da classe a gente tem um poder incrível de networking, então cada vez mais que você capacita, que você traz eventos, que você está ali próximo, você fomenta o networking, você fomenta as oportunidades. É, né? Isso aí, que fantástico. Você abraça pessoas e abraça oportunidades. Perfeito, perfeito. A você que nos acompanhou até agora, quero agradecer pela sua companhia, pela sua audiência. Você já sabe, os cortes do PROS estarão disponíveis aí a partir de sábado, né? Você recebe no seu celular de forma gratuita. Então agende esse número aqui, ó, 659-9681-7076. E claro, nós estamos estourados no tempo, como sempre, pontualmente atrasados, né? Para encerrar o programa, a produção já está gritando aqui na minha orelha faz alguns minutos. E eu quero passar a palavra para o nosso amigo Robson Alex, de novo aqui. Robson, eu fico profundamente grato, de verdade, cara, de coração de ter você aqui. Eu te admiro como pessoa e como profissional. E sempre que puder, venha de novo, meu amigo. Na verdade, eu que agradeço, Jorge. Todas as vezes que eu venho aqui, é uma aula. Você aprende muito. Conforme antes ela estava falando sobre... só para dar um gancho, será que todas as entidades, os diretores ou quem fazem parte, compõem essas entidades, o corpo diretivo ali, sabem o que se passa nos conselhos que eles fazem parte? Uhum. Eu já coloquei na minha cabeça um procedimento que eu vou ter que implantar para que as pessoas saibam o que está acontecendo dentro do conselho. Quer dizer, já te deu aqui me deu um insight aí para você. É os detalhes. Ótimo. Já ganhamos. Momento epifania. Isso é bacana. Legal. E às vezes fala assim, o Robson tá animado e tal, principalmente para esse momento, exatamente pelo quesito aprendizado. Danusa, muito obrigado. Eu aprendi muito contigo no primeiro workshop e hoje eu aprendi muito mais. Eu amo essa questão de tecnologia, de desenvolvimento e tudo mais. E você é uma pessoa que eu me inspiro e eu gosto muito de ver o seu conteúdo. Muito obrigado. Pô, bacana. Isso aí mesmo. Não, o bom é que isso é verdadeiro, né, Robson? E eu já faz, acho que uns 10 anos já que eu conheço a doutora Danusa, né? Que a gente conversa bastante sobre qualificação, conversa sobre os temas e eu vejo essa atuação. E essa admiração, ela vem a partir da atuação, né, que a gente vê. Daquilo que a pessoa é, né? Então, esse reconhecimento, ele é natural. Né? Ele é natural, você fala, pô, que legal, a mulher é fantástica. Como você faz vai várias coisas. Alguma coisa? Aí alguém vai falar assim, pô, vocês estão puxando o saco dela, fala assim, então, é porque se você não conhece. O próximo evento que eu estarei aqui na próxima quinta-feira, eu estarei de volta. Se você não concorda é porque você não conhece. Mas eu comento isso de coração, doutora, eu fiz o convite para que viesse. Sabendo da qualidade dessa informação e desse conhecimento que nós receberíamos hoje. Eu ganho com isso, o Robson, né, acabou de dizer, mas muito mais quem nos acompanha e pode a partir disso tomar uma decisão, né, mais acertada, mais segura, crescer como pessoa, como ser humano e com isso a gente tornar o nosso mundo um pouco melhor, né? Acho que é um dever nosso e eu não esperava nada menos. Obrigado por ter vindo. Gente, muito obrigada. Obrigada de coração, obrigada Robson, obrigada Jorge, amigos de longa data. A honra foi toda minha. Quinta-feira estarei aqui de novo, na próxima também. Mas isso é impulsionador, né? Você
saber que deixou essas sementinhas, é isso que a vida vale, né? Aquilo que você falava, Jorge, o que você está deixando? E saber que aqui nós temos vários momentos que nós estivemos juntos, sempre com muito respeito, sempre trazendo isso, replicando na sociedade de alguma forma. Então a gratidão é muito compartilhada, é muito de mão dupla. Jorge, Robson, obrigada mesmo pela oportunidade. E a lição que fica é que nós pecamos por ação e pecamos por omissão. Então, se você quer fazer a diferença, faça a diferença. Não fique só no campo de, eu reclamo disso, isso não tá bom pra mim, isso aqui eu faria diferente, eu gostaria de fazer isso desse jeito. Então, se coloque à disposição e faça a diferença. Abrace pessoas e oportunidades. Olha aí, ó. Quando eu tive contato com eles, eu abracei. Agora, nesse momento, eu estou tendo esse êxtase desses elogios. Então, é isso, gente, né? São os valores que a gente planta e que não tem preço, literalmente. Muito obrigada. Antes de finalizar, só estendo o nosso abraço a toda a sua equipe. Equipe fantástica, extremamente que bom que você profissionais. lembrou da equipe. Eu ia não mesmo tenho palavras. comentar da nossa equipe aqui também, Exatamente. porque essa qualidade de imagem, né, queridos e simpáticos demais. de produção técnica que você vê aqui se deve ao trabalho da equipe que coloca o Prosa no ar. Estou falando do Edson Cardoso e do Richard Montesinos, Bolívar. Galera, obrigado. Depois dessa pizza, espero que você pague a cerveja. Tô brincando. Depois a gente conversa. Gente, passamos o nosso tempo. Doutora Danusa, obrigado novamente. Né? Vamos em frente. O Prosa acontece todas as quintas-feiras, né? E você pode nos acompanhar ao vivo aqui. Pode mandar sua pergunta, pode fazer sugestões, críticas, né? Inclusive o que a doutora estava dizendo hoje, né? As pessoas vão falar de você mal, bem, o que importa é você fazer, né? Vá em frente, dê um passo adiante que certamente você já não vai estar mais no mesmo lugar. Literalmente, né? Exatamente. Beleza? Obrigado a você que nos acompanhou. Até quinta que vem. Fiquem com Deus e até lá. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada.